Romanos 16, de 1 a 24. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor, como convém aos santos, e a ajudem em tudo que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Amplieto, meu querido amigo no Senhor. Quem quiser sugestão de nome para filho, as mulheres grávidas aí já vão pegando. Saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parente Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mãe de gêmeas, olha aí. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobras, é quase Petrobras aí, né? Patrobras, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã. Nessa altura você deve estar pensando, o que é que vai sair de mensagem no texto desse aqui, né? Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros, com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. Pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem, acabou não, volta aí, e simples no que diz respeito ao mal. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações no Senhor. Faltam dois. Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, manda saudações. Também mandam saudações Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, estamos diante da palavra do Senhor, rogamos ao Senhor por misericórdia, e te pedimos, ó Deus, que operes o milagre da palavra do Senhor alcançar o coração de todos os que estão aqui presentes, os que estão, ó Deus, fisicamente presentes, os que acompanham a transmissão online, remota. Abençoa, ó Deus, a todos igualmente. Que as palavras dos lábios e o meditar do coração sejam agradáveis a Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se fizer postagem da igreja, marca a igreja para a igreja poder compartilhar também e, assim, favorecer a amplidão do acesso, onde nós podemos chegar alcançando mais pessoas. Bastidores de uma vida ministerial. É uma peculiaridade minha, eu sou assim, eu gosto muito de bastidores, eu gosto muito de making off, eu gosto de ver o que está por trás, que faz a engrenagem rodar. É muito típico, eu sempre fui assim, então eu tenho essa curiosidade de saber. Um texto como esse aqui, é como se fosse aquela parte do filme, dos créditos. Você vai no cinema, e aí o filme terminou, você pensa que acabou, aí vão subindo os créditos ali, subindo ou descendo, aí passa o nome de quem produziu, do diretor, dos câmeras e tal. Às vezes vem até uma surpresa.
Então, para muita gente, aquilo é irrelevante. Para mim, não é. Eu gosto. É tanto que, por exemplo, este capítulo 16, ele se encaixaria mais ou menos nisso aí que eu estou falando. Aquela parte dos créditos, aquela parte onde se vai falar sobre coisas que parecem desinteressantes, mas não são. Porque se fosse desinteressante, nosso Deus, por exemplo, não teria permitido que chegasse até nós. Elas têm um valor. E não é um valor qualquer, é um valor superior, é um valor muito grande, muito alto. Eu quero, à luz da palavra do Senhor, falar então com vocês sobre isso. Bastidores de uma vida ministerial. Porque é muito fácil, por exemplo, você que é leigo, eu digo leigo num sentido assim respeitoso, que não conhece profundamente, você chegar numa igreja como essa e achar que eu sou alguma figura de destaque. Eu não sou. Você não tem noção do operacional invisível, talvez visível, que tem que acontecer domingo após domingo, para que tudo isso possa estar como está. Então, por exemplo, só para dar exemplo prático, só no louvor foram 10 pessoas aqui em cima hoje. Nós temos 3 câmeras, tem essa fixa, tem uma volante que roda pelo templo e tem essa robótica. Aqui atrás sempre fica 1 ou 2 pessoas no controle, na mesa de corte da transmissão. Sonoplastia e transmissão são mais 2. Quando você chega na igreja, você já tem uma equipe caracterizada com colete. Eles estão recepcionando do estacionamento. Tem uma segunda recepção na porta de entrada, em nosso hall principal. Em nosso hall secundário, mas é o hall principal do templo, tem mais outra recepção. O Ministério Infantil, um dia você faça o teste, desça para ver o batalhão que tem que estar trabalhando para que tudo possa acontecer. Fora as outras áreas. Alguém que daqui a pouco vai fazer um café, vai fazer um chá, para que quando você descer possa tomar na porta da igreja. Alguém que vai ajudar a ver se os banheiros estão todos ok. Então, quer dizer, muita gente que tem que trabalhar. E não só agora, mas a semana inteira. Então, esse pessoal importa. Isso aqui faz parte dos bastidores da vida ministerial. E é importante que você saiba sobre isso. Porque isso aqui pode falar também com você, no sentido de dizer, aonde que eu entro nessa história? Eu estou participando, eu estou fazendo parte da igreja como alguém que é útil, mas que é invisível, ou eu sou útil, sou visível, ou eu sou visível e sou inútil, e é você que vai ter que discernir, olhando para a forma como você vive, a forma como você serve a Deus, a forma como você tem se envolvido com a sua igreja. Ao olharmos para a vida de Paulo, nós descobrimos algumas coisas muito interessantes em relação aos bastidores. Primeiro, igreja é uma grande família espiritual, com defeitos e qualidades. Alguém já falou assim, a vida com Deus no céu será uma glória, mas a vida com os meus irmãos aqui na terra, isso é uma outra história. Então, aqui e acolá você acha alguém assim, corajoso, que diz, eu deixei de ir para a igreja que eu não gosto de gente hipócrita. É muito difícil nós pensarmos que uma igreja composta por ser humano, ela tem como alcançar um estágio de perfeição total. Não tem. Nós estamos em processo, nós estamos em formação, mas nós temos um encorajamento bíblico. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, igreja? É a nossa esperança. Então já se fez a analogia da igreja sendo um hospital. A igreja é um hospital, mas um hospital que acolhe os que estão enfermos para serem curados. Ninguém vai no hospital para morar no hospital. Você não vai no hospital para ficar pior. Você vai no hospital para ser restaurado. Então aqui é um lugar onde você vem para encontrar alívio, aonde você vem para ser calibrado pelo Senhor, aonde você vem para ser confrontado pelo Senhor, aonde você vem para ser confortado pelo Senhor, aonde você vem para que Cristo possa esculpir em si, em você, em mim, o caráter de Jesus Cristo, para que sejamos amoldados ao Senhor, à boa vontade do Senhor. Então, ter essa compreensão nos ajuda demais. Eu sei, eu estou com você, quando você diz assim, pastor, não aguento mais tanto escândalo. É por isso que nós lutamos para ser uma igreja diferente, para ser uma igreja onde você possa ter um refúgio espiritual, mas aonde você possa saber ficar em paz que os seus líderes são homens íntegros, aonde a tua esposa, a tua filha não vão ser assediados pelos líderes, aonde você não vai ser olhado como um cifrão, aonde você não vai ser olhado como mão de obra, ou um dízimo a mais, mas vai ser olhado como uma alma que tem valor,
como alguém que vai ser pastoreado, que vai ser cuidado. Então, entender que nesse processo de Deus, a gente vai sim, infelizmente, se machucar. Nós não temos como blindar a todos de adversidades. O próprio Senhor Jesus nos advertiu sobre isso. No mundo vocês vão ter aflições. Quando Jesus foi falar sobre os últimos acontecimentos dele sobre a terra, ele disse assim: dentre vocês, um de vocês é o diabo. Então, depois de uma madrugada intensa de oração, escolhidos a dedo por Jesus, entre eles havia, inclusive, um que não era convertido, que a Bíblia o descreve como filho da perdição. Então, por mais que nós tenhamos critérios, por mais que nós sejamos protocolares, por mais que nós sejamos cuidadosos, aqui e acolá acontece. E a Bíblia fala sobre isso. É quando a Bíblia fala, por exemplo, do joio no meio do trigo, que no meio das ovelhas vão ter lobos ferozes, que numa mesma casa, tudo isso aqui é expressão bíblica, tem vaso de honra e tem vaso de desonra. A Bíblia não esconde. Por mais que filtremos, por mais que tenhamos o cuidado, quem é minha ovelha sabe disso. Eu, como pastor, por filosofia ministerial e convicção, eu dou mais trabalho para receber alguém do que para despachar. Quando alguém chega e diz assim: pastor, eu estou indo embora, eu digo assim: aconteceu algum problema? Alguém lhe fez mal, lhe feriu? Não. Tem certeza? Tenho. Está tudo em paz? Tenho. Orou? Orei. Deus confirmou? Confirmei. Deus abençoe. Quem está chegando, é tanto que até alguns se chateiam: será que o pastor está achando que eu não sou crente? Estou aqui com 6 meses esperando para ser membro. Será que, por que é? Mas é cuidado, para que você saiba que a gente não lida de qualquer maneira. Nós levamos muito a sério a natureza da igreja, a santidade da igreja, e o quanto que é importante aos olhos do Senhor nós sermos uma igreja bíblica, porque aqui não é só um monte de gente amontoada, mas é um corpo espiritual. A Bíblia usa analogias para a igreja como um corpo, assim como um corpo tem muitos membros, tem duas pernas, 2 pés, 2 braços, tem pescoço, tem 2 olhos, tem orelha. Assim é a igreja. Então a igreja é uma só e tem muitos membros. Então não faz sentido o membro deste meu corpo, meu braço, meus membros superiores, o meu braço, ele está fincado no teu corpo. Não faz sentido. Vai ser um Frankenstein, vai ser um monstro. Então nós valorizamos a ideia de corpo, de igreja local, de ser e pertencer. Nós repudiamos a ideia de crente turista, que faz um eclésia tour, de igreja em igreja, pingando de igreja em igreja. Nós repudiamos essa ideia. Nós encorajamos que você tenha um rebanho para ser e pertencer. Por isso trabalhamos isso há mais de 1 ano. Apesar das lutas, apesar das dificuldades. Pastor, mas eu queria achar a igreja perfeita. Você vai encontrar, quando Cristo vier buscar a sua igreja e fizer toda a depuração e aquele processo que a Bíblia fala, que está descrito na 2ª carta aos Coríntios, no último capítulo. O que é mortal for revestido de mortalidade, o que é corruptível for revestido de incorruptibilidade, recebermos novas mentes. Mas até lá vai ser essa luta mesmo, na batalha pela santificação, para nos tornarmos homens à imagem e semelhança do nosso Deus. Diz a lenda urbana, que um dia perguntaram para o pastor Billy Graham: existe alguma igreja perfeita? Ele diz assim: se tem eu não conheço, mas se você encontrar, por favor, não vá para ela, para não estragá-la. Não faça isso, não faça isso. Um escritor argentino, ele escreveu algo nesse sentido, dizendo assim: o inferno são os outros. Eu sou um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, mas o outro é que é um estorvo, o outro é que é um empecilho, o outro é que é o mal. Se todo mundo fosse igual a mim, aí bota a mão na consciência agora, se todo mundo nesta igreja fosse como você, essa igreja seria melhor ou pior? Essa igreja ela já seria turbinada e subiria como um foguete, ou ela já teria que fechar as portas? Se todo mundo se empenhasse, dedicasse, contribuísse com essa igreja, em todos os sentidos, material, financeiro, espiritual, em orações, em colocar dons à disposição, como você se dedica, essa igreja iria além, ou ela sucumbiria, desapareceria? É importante que nós pensemos sobre isso. É importante que nós vejamos, por exemplo, que no texto aqui, ele deixa claro que a igreja é uma grande família espiritual com defeitos e qualidades. Por exemplo, com qualidades, versículos 1 e 2. Leiam comigo, por favor.
Muito bem. Muito mal, leram muito mal, mas muito bem. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, diaconisa na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos. É tão gostoso essa ideia de que, por exemplo, você é membro de uma igreja batista. Nós somos cerca de 2,5 milhões no Brasil. Você chega numa outra cidade, você procura uma igreja batista, o cara nunca te viu na vida. Ele te recebe como se fosse um amigo de infância. Uma família espiritual. Então, Paulo está escrevendo uma carta, que eles não tinham as tecnologias de comunicação e informação como temos hoje. Ele está levando uma carta de recomendação. Quando você vem de uma outra igreja batista, nós costumamos receber uma carta de transferência, que é um tipo de carta de recomendação também. Ou seja, você está se deslocando de um local, de um ponto para outro ponto, mas você não quer abrir mão dessa comunhão. E é tão lindo quando Paulo escreve isso aqui para falar que, estamos lhe recomendando. Você que se considera uma pessoa recomendável, recomendo-lhes a nossa irmã Febe, diaconisa na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor, como convém aos santos, e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Que coisa maravilhosa! Às vezes nós queremos ser aqueles que fazem a parte da oração, que só diz assim, venha a nós o vosso reino, só queremos receber. Salomão falou sobre isso, ele diz assim, a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Tem gente que só sabe receber, mas elas nunca dão, elas nunca oferecem, elas nunca se doam, mas elas são boas de cobrança, elas são boas de pedir, elas são boas de reivindicar, mas elas não dão. Você já pensou que coisa fenomenal? Ninguém mais, ninguém menos, nada mais, nada menos que o grande apóstolo Paulo está fazendo uma carta de recomendação e dizendo, nós recomendamos essa mulher do Senhor, a mulher de Deus, para que vocês a ajudem no que ela precisar. Sabe por quê? Porque ela também é alguém que ajuda a todos no que todos precisam. Inclusive, ela cuida de mim. Olha que coisa linda, o super apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, mas era alguém que precisava de cuidado. Você cuida dos seus líderes? Você é alguém presente? Ou você é daqueles que só tem a boca para protestar? Irmãos, quantas expressões de amor, quantas expressões de carinho que a gente sempre recebe, eu sempre recebo, eu sou muito abençoado por Deus. Não só num dia de aniversário, quando a gente ganha aquele zilhão de presentes, mas no dia a dia. Um diácono meu apareceu lá em casa com abacate, não vou nem dizer quem foi, e manga rosa, que foi minha sobremesa hoje, expressões de carinho, de afeto, de amor. Nós tínhamos feito uma viagem, não sei se foi de férias, aí alguém chegou na porta de casa e disse assim, pastor, não precisa nem sair para comprar nada. Um peixe, era um peixe, eu acho que uma galinha caipira inclusive. Irmão, eu não estou aqui querendo dar ideia para ninguém, eu estou só dizendo para vocês, cuidados. Às vezes alguém chega para mim e diz assim, pastor, você não está bem, você não está com a fisionomia de que está bem, está tudo tranquilo, está em paz, você está saudável, alguma coisa está pesando no seu coração, com pressas de ternura. Todos nós precisamos, irmãos, ninguém rejeita o afago, o afeto, o amor. Você sempre olha para os seus líderes pensando assim, por trás dessa figura, dessa autoridade, existe um homem igual a mim, um ser humano assim como eu sou. Paulo está dizendo isso, ele está dando testemunho, ele está ali para pastorear, mas ele está sendo cuidado. Isso aqui é uma grande virtude dessa igreja. Irmãos, uma igreja que sabe amar, que sabe cuidar, ela é uma igreja imparável, ninguém segura. Agora a igreja que é fria, que você entra, ninguém te vê, ninguém te enxerga, você sofre sozinho, você sofre calado, ninguém tem coragem, sabendo que você está sofrendo, de chegar para acudir, pelo amor de Deus. Isso não é igreja. Eu fui criado num contexto lá em Alto Parnaíba, que minhas irmãs, quando alguém falecia, um vizinho, por exemplo, não precisava dizer, não diga mais nada, igual aquele quadro do Luciano Huck, não diga mais nada. Chegava, tomava conta da cozinha, fazia café, fazia comida, rolava, e minhas irmãs, a Adriana e Iracema, rolava a madrugada em velórios, que às vezes era cultural, não sei como é que está hoje em dia, o pessoal ainda faz muito isso. Brasília não tinha, porque Brasília tem um horário, são 4 horas de velório, papá chegou, enterrou, acabou. Mas hoje nós ainda temos nos interiores, essa questão cultural, leva para casa, vai para outro lugar, ajuda, presenças que marcam, que fazem total diferença na vida de todos. Paulo está dando testemunho, ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Essa irmã santa de Deus, Febe, entrou para a história, Como é que você está marcando a história, a vida das outras pessoas?
Como uma febre, a Bíblia fala sobre Dorcas. Morreu, aquele monte de mulher chorando. Olha o que ela fez por nós. Nós éramos indignas, nós não tínhamos valor. E você sabe quanto que a mulher valoriza a estética, a beleza, realçar sua beleza. Olha o que ela fez para nós, os tecidos que ela usou, marcou aquela vida. Mas a Bíblia também fala sobre outros lados, aspectos, como do rei Jeroão. A Bíblia diz que ele partiu sem deixar de si saudades. Se você desaparecesse dessa igreja, a igreja sentiria como um dente da frente que caiu, a igreja sentiria como um braço, no principal braço motor que você tem, uma amputação profunda. Meu Deus do céu, quanta falta que faz, que vazio é esse? Ou a sua vida é aquela vida imperceptível. Mas também o texto fala que tem exemplo de defeito. Um exemplo de defeito está aqui, versículos 17 e 18. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões. Abre seus olhos. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Irmãos, abram seus olhos. Prestem bem atenção naqueles que provocam divisões e escândalos. Tem gente que tem o dom de não querer prestar, que aonde chega o espírito é destruidor. Não agrega, fuxica, fofoca, cria dissensão, azeda o ambiente, gente muito ruim. Eles estão em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles. É uma recomendação bíblica, a voz é imperativa. Afaste-se dessas pessoas, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras, tem gente que é assim, e lisonjas enganam o coração das pessoas simples. Quem é simples cai. As pessoas em regra são muito carentes. E tem gente que é especialista em alcançar os vulneráveis. Chega com palavra doce, mas sempre com segundas intenções. Nós estamos falando da mesma igreja. Paulo está escrevendo para a mesma igreja. E ele está falando que na mesma igreja, infelizmente, acontece isso. Agora, o que eu tenho que ter muito cuidado? Agora é uma questão pessoal. Eu tenho que ter cuidado com o meu coração. Porque se eu quiser começar a caçar defeito, eu vou achar. Então eu tenho que aprender o exercício da sabedoria. Eu tenho que fazer o que o profeta recomendou na antiguidade. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu posso ter várias razões para lamuriar, para lamentar, mas eu tenho razões para glorificar a Deus. Eu tenho razões para me alegrar. Eu tenho razões para exaltar o bendito Senhor. A igreja é uma grande família espiritual, com defeitos e qualidades. Não se esqueça disso, porque isso vai facilitar a sua caminhada. Lembra sempre das palavras de Jesus. Na mesma casa tem vaso de honra e de desonra. No meio do joio, do trigo, tem joio. Existem vasos de honra, vasos de desonra. No meio do rebanho das ovelhas, lobos vorazes. Quando Paulo escreve aos presbíteros que estavam em Éfeso, ele fala sobre isso. Ele diz assim: dentre vós mesmos surgirão lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Mas é a igreja. Uma analogia antiga que você já deve ter ouvido de uns 1000 pregadores, pelo menos, 1001 sou eu agora, que dizia sobre a arca de Noé. Então imagine, a algazarra, a loucura que era ali dentro, coisa de doido. Então tem animal que tem hábito noturno, tem animal que tem hábito diurno, o cheiro forte, o odor de fezes, de urina, uns berrando, mugindo, uivando, aquela coisa, aquele auê. Mas era melhor lá dentro do que fora, porque quem estava lá fora morreu, afogado. Com toda a dificuldade que a igreja tem, ainda é mais seguro você ficar aqui, apesar dos defeitos, apesar das lutas e das provações. Em segundo lugar, nós também, ao olharmos para a vida de Paulo, nós descobrimos que ninguém faz nada grande sozinho. Paulo sabe honrar. Quando Paulo fala assim, dê a todos tudo quanto lhes é devido, não é uma frase de efeito, mas é porque é algo prático na sua vida. Eu lhe desafio a ler as mais de 10, talvez 12 cartas que Paulo escreveu, em todas elas, ele tem o mesmo caráter. Ele sabe tributar a quem merece honra, honra. Tem gente que é egoísta, tem gente que quer para si todo o glamour, joga confete sobre si. Tem gente, como diz o Hernando Dias Lopes, vai para a frente do espelho e canta, quão grande és tu. Só consegue enxergar a si próprio, se vê como, por exemplo, uma peça fundamental. Se eu não estivesse aqui, isso aqui desmoronaria. Meu irmão, te acalma.
Nós não somos nada, nós não somos insubstituíveis. Se nós desaparecermos hoje, amanhã, um novo processo para alguém nos substituir, tomar o nosso lugar, vai iniciar. Temos que saber reconhecer com humildade que ninguém faz nada grande sozinho. Paulo cita nominalmente, nome a nome, os seus cooperadores. Cooperar é operar com, está operando, agindo com. Ele cita dos famosos aos anônimos. E nessa lista, se você olhar com atenção, tem homem, tem mulher, tem gente mais madura, tem gente mais nova, tem gente rica, tem gente pobre. Ele cita todos. Ele consegue ver o valor intrínseco e particular de cada um. Vamos ver o texto? Versículos 3. Deixa eu pegar o roteiro. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Isto lhes agradeço, não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Se eu escrevesse uma carta como essa, eu digo assim, eu quero saudar vocês, e não somente eu quero agradecer, mas todos aqueles que são abençoados por esse ministério. Eu quero agradecer a PIB de Alto Parnaíba, porque naqueles tempos difíceis e tenebrosos, de profunda escassez, me mandou para o seminário, pagou a conta para eu me formar, pagou toda a minha mensalidade, para que eu pudesse pastorear depois em Belém, para que eu pastoreasse em Brasília, para que eu pastoreasse em Balsas. E o que eu acho interessante, irmãos, abre um parêntese aqui, é que a gente via isso aqui no seminário. Igrejas pobres, quem faz a roda girar geralmente é gente simples. Tinha igreja rica do Maranhão, do Piauí e do Pará, acredite se quiser, que não dava um centavo para ajudar seus seminaristas. Igrejas pobres eram um exemplo de cuidado e de zelo. Porque tem a ver com fé, com o coração da generosidade. Você está investindo para o reino. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Não é gostoso isso aqui? Você saber que você não é um número na multidão, que você não é olhado no atacadão, mas que a tua persona, tua personalidade, quem você é, a tua história. Por isso que às vezes eu me desgasto, porque tem uma turma de aclamação. Essa semana eu vou fazer uma força-tarefa para atender a turma do batismo. Eu quero sentar com você, eu quero sentar-me com você, eu quero olhar nos teus olhos, eu quero saber de onde que você vem, qual foi a tua trajetória, qual foi o teu percurso até aqui, porque a tua vida importa, porque a tua vida tem valor. Então a gente não pode olhar para os nossos liderados, nossas ovelhas, como se fosse um número na multidão, uma mão de obra a mais, um dízimo a mais, um atacadão, mas são pessoas que o Senhor nos escalou para cuidar, para zelar. E Paulo é o nosso exemplo nesse sentido aqui. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo, na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico, Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Amplíato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Starques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parente Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena, Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, igualmente a mãe dele, que também tem sido uma mãe para mim. Você está entendendo o poder disso aqui? O camarada é o super apóstolo Paulo, mas diz assim, você é uma mãe para mim espiritual. Olha que zelo, meus irmãos, olha que zelo. Todo o carinho espiritual que nós recebemos são muito comoventes, mas eu falo igual o Rick Warren. Ninguém pode fazer por mim um carinho mais profundo neste mundo do que orar por mim. Quando alguém me encontra e diz assim, pastor, estou orando por você, você me cativou naquele momento. Não minta não, que Deus vai lhe punir se você estiver mentindo. Mas se falar de coração,
eu te amo para sempre e agradeço a você. E a pessoa diz assim, eu estou orando por você, pastor. Eu me emociono na hora. E eu sempre engato dizendo assim, é por isso que nós estamos de pé. Por causa de pessoas piedosas como você. Algumas já abriram agendas, cadernos de oração para me mostrar o nome naquele diário de oração. Pastor, eu nunca vou me esquecer de você. Eu tive até um caso engraçado lá em Braslândia, que era uma ovelha, 80 anos, que ela tinha Alzheimer avançado. Aí eu fui pregar na casa dela, uma reunião intimista, familiar, privada, e eu dei uma mensagem bíblica. Aí as duas filhas dela, 3 filhas ela tinha, da igreja, disseram assim, pastor, você nem vai acreditar, minha mãe não ora pelo senhor menos do que 80 vezes por dia não, porque ela ora bem que esquece, ela ora de novo, aí esquece, aí ora de novo. Eu, não, é por isso que eu estou fortalecido esses tempos. A única vantagem que eu vi na vida do Alzheimer foi essa aí, daquela ovelha piedosa, que orava 80 vezes ou mais pelo pastor todo dia. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobras, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu, sua irmã, Olimpas, todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Eu não sei pastorear diferente disso aqui. Eu sou um pastor afetuoso, eu sou um pastor relacional. Estou cometendo um erro aqui agora, que a Bíblia diz assim, não sejam teus os lábios que te louvam. Mas é para explicar para vocês como é que é a minha essência, como é que eu sou. Eu sempre fui assim, eu tive muita dificuldade na chegada em Brasília, por causa da frieza do pessoal. Eu disse, gente, eu não sei pastorear assim. Então eu sou um homem que vivi 18 anos na frieza das capitais. Mas eu nunca abri mão de ser um pastor relacional, vocês sabem disso. E é por isso que nós lutamos para a nossa igreja ter esse pano de fundo. Porque eu amo abraço, eu amo beijo, eu amo estar perto, mesa de comunhão, estar junto. Porque é aí que nós amadurecemos. Quando nós podemos descalçar os pés e ficar num ambiente de informalidade, ali nós estreitamos laços. Irmãos, não se contentem nunca com algo que seja menos do que isso aqui. Se o grande apóstolo Paulo foi esse homem relacional, que se lembrava das pessoas pelo nome, minha memória já foi melhor. Esse ano eu passei um baquezinho de saúde, dei uma afetada forte, mas eu ainda gosto de olhar e colecionar os rostos, gravar a feição, gravar os nomes, cumprimentar olhando nos olhos, em momentos cabíveis, dar um abraço e as pessoas sentirem a sinceridade daquele amor. O amor que é fingido, que é dos dentes para fora, logo você desmascara. O amor real você percebe. E a minha missão como pastor é ensinar na prática para a igreja isso aqui. Paulo virou esse fenômeno espiritual porque ele, na prática, ele ensinou isso. Nós nunca devemos ensinar, isso eu aprendi com o pastor Silvado, do Paraná, nós nunca devemos oferecer e ensinar para o nosso rebanho algo que nós não façamos. Tem que ser algo que faz parte da nossa vida. Por isso você vai ver, aquilo que nós marcarmos, estaremos lá. Se terça-feira nós marcamos a oração, eu ainda vou te dar o refrigério de dormir meia hora, porque 4h30 eu tenho que acordar para poder te receber, preparar tudo, porque eu não posso dizer orar é importante e simplesmente escalar alguém e desaparecer. Nós precisamos viver. Então, quando nós nos propomos a sermos essa igreja relacional, uma igreja para ser e pertencer, é importante entendermos isso. Ninguém faz nada sozinho. Eu sempre gosto de honrar os meus líderes. Já falei para o Ayrton, para o ano que vem, a gente colocar no fim do ano uma programação só para nós honrarmos os nossos voluntários. Vamos para uma chácara, piscina, fazer um churrasco, e nesse dia eu quero ter a honra de servir a todos, porque é muita gente preciosa de Deus, que tem prazer de amar e servir ao Senhor. Paulo honrou, eu também quero honrar. Eu quero sempre honrar, sempre abençoar estes homens e mulheres piedosas de Deus. Não se canse. Se às vezes eu estiver pregando aqui, e às vezes eu cito, olha, lá em Belém, lá em Brasília, não se canse. É uma forma de honrar e de ensinar na prática como que deve ser. Irmãos, a nossa tendência é sermos frios, a nossa tendência é sermos maus, a nossa tendência é sermos ingratos. Isso não tem cabimento, não pode existir entre nós. Nós temos que aprender a honrar as pessoas e dar a elas a honra que elas merecem, aos cooperadores que Deus colocou em nosso caminho. Isso glorifica a Deus e fortalece a nossa relação. Lembre-se disso, ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. A liderança é muito solitária, mas tem gente que, para piorar, ainda se torna orgulhoso. E eu aprendi isso desde cedo. A liderança vai te levar muito alto e muito longe, e vai te deixar lá sozinho. Até Jesus tinha aquelas pessoas mais próximas a Ele.
mesmo que às vezes corramos o risco da traição, da crocodilagem, da trairagem, mas nós decidimos abrir o peito e nos tornarmos vulneráveis ao amor. Amar e sentir o que é amar e ser amado. É uma das coisas mais incríveis da face da terra. É um amor recíproco. Muitas vezes nós somos machucados e a ferida dolorosa só vem de quem nós amamos. Quem muito ama, muito sofre. Mas nós optamos ainda assim por amar. Porque a vida sem amor é uma vida muito vazia. É uma vida triste. É uma vida infeliz. Desgraçadamente infeliz. Eu fui em muitos velórios lá em Brasília. E eu falei para os irmãos que, por natureza, assim, uma parte de Brasília é muito fria. E eu chegava em velórios que tinha gente chorando sozinha, praticamente. Eu sabia que muito daquilo tinha a ver com o que o Pequeno Príncipe falou. Você se torna responsável por aquilo que cativas. Mas, irmãos, nós nunca devemos deixar as pessoas sofrendo sozinhas. Precisamos ser presentes. Eu chegava de púlpito e esfregava na cara das minhas ovelhas. Nunca mais isso pode acontecer. Ninguém deve sofrer ou chorar sozinho. Se eu chegar num cemitério e não tiver ovelha minha acudindo e amparando quem está sofrendo, ou eu boto vocês para correr, ou vocês vão perder o pastor de vocês, porque isso aqui não faz sentido. Nós temos que ser aquela igreja que chora com quem chora e que ri com quem está rindo, e temos que saber o devido lugar de tudo isso em nosso coração. É importante, irmãos. Quando alguém se casa, dizem assim, tem que comer muito pacote de sal juntos. Significa tempo. Nós estamos levando tempo. Eu não me esqueço, quando o Antônio Luiz falou no meu primeiro aniversário aqui, ele disse assim, eu tenho muito o que falar, não, que eu não conheço ainda. Vamos deixar o tempo passar. Não é possível que nesse 1 ano e meio não agregou alguma coisinha. Mas, irmãos, a verdade é essa. O nosso amor se torna mais profundo, mais enraizado, quando as artificialidades ficam de lado e nós começamos a viver a vida real. Quando nós descobrimos que o outro é vulnerável, que o outro também tem suas limitações, é frágil, e aí nós vamos superando aquelas limitações, ajudamos, encorajamos. Exortação, termo bíblico, muita gente confunde o sentido dele. Biblicamente falando, exortação não é um cascudo, não é um soco na boca do estômago, embora alguns o façam. Exortação significa literalmente encorajamento. É você encorajar a pessoa para que ela saiba que daquele jeito não dá para ficar, que daquele jeito ela não pode continuar. Mas é claro que, em regra, as pessoas vão rejeitar aquele que quer chegar como palmatória do mundo, como juiz. Rapaz, tu nunca me deu um bom dia, e agora tu quer chegar com a palmatória na mão. Ah, não, aí não dá. É diferente de alguém com quem você decidiu caminhar, alguém com quem você decidiu amar, e essa pessoa sente o teu amor sincero. E a Bíblia diz, fiéis são as feridas feitas por aquele que ama, uma das traduções mais difíceis da Bíblia. Fiéis são as feridas feitas por aquele que ama, ou seja, é uma ferida verdadeira. Ela dói, mas é uma ferida que dói para depois a gente ficar bem, porque estamos vivendo essa transformação por meio do amor. Nunca se esqueça, ninguém faz nada grande sozinho. Tem mais alguns versículos, versículo 19, do mesmo texto diz, pois a obediência de vocês é conhecida por todos, por isso que me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. 21 a 23. Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eutércio, que escreveu esta carta, olha que curiosidade, então essa carta foi escrita por Tércio. Ele foi quem manuscreveu a carta. Esse manuscrito foi feito por ele. Mas o apóstolo Paulo estava ditando e ele escrevendo. Aí ele pega essa parte assim, Eutércio, igual as atas que nós fazemos. Eutércio, que escrevia esta carta, manda saudações no Senhor. Gaio, meu hospedeiro de toda a igreja, manda saudações também. Também mandam saudações Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Ninguém faz nada sozinho. Nós, sozinhos, irmãos, nós até podemos ir em algum lugar, mas com certeza acompanhados vamos muito mais longe. Terceiro lugar, nós aprendemos também com os bastidores do ministério de Paulo que os maiores homens sempre serão os mais humildes e os mais agradecidos. Paulo escreveu em Colossenses 3,15, sejam agradecidos. Parece banal, mas não é.
As pessoas, em regra, são boas para cobrar. Presta atenção no dia a dia. Ouça o que eu estou falando e preste atenção no dia a dia. Nós temos muitas cobranças. Poucas vezes a gente surpreende alguém com uma palavra de gratidão. Meu amigo, muito obrigado. Não como algo assim automático, mas sinceramente, chegar e dizer assim, irmão, muito obrigado. Quantas vezes você foi buscar seu filho no culto infantil, pegou na mão ali do professor, da professora e disse assim, professor, muito obrigado. É tão gostosinho ficar lá no templo, sentadinho, ouvindo o pastor pregar, e você veio para o meio dessa muvuca aqui, com esse tanto de criança na sala. Você já deu aula para criança? E aquele monte de criança, cada uma com uma formação, cada um de um jeito e grita, e as salas estavam com eco muito grande, a gente está mudando o forro para acalmar a reverberação, e aquele auê, e alguém está se esforçando por nós. Alguém está lá fora cuidando dos nossos carros. Ah, mas ninguém nunca roubou aqui. Mas algum dia poderia alguém roubar. Tem alguém vigiando o seu carro, sua moto, para você estar aqui. Saber agradecer o papel que cada um. Sejam agradecidos. Paulo dá honra a quem merece honra. Sozinhos podemos ir mais rápido. Juntos somos mais fortes e vamos mais longe. Ninguém faz nada grande sozinho. Ninguém. Não se envaideça e nem se orgulhe. Aprenda a compartilhar as alegrias da vitória. Muita empresa que tem a ideia de PL, participação nos lucros. É claro que é uma estratégia empresarial, mas isso é uma forma de dizer assim, você fez parte dessa vitória. Você fez parte dessa vitória, que é mais do que um bombonzinho, um panetone mini do fim do ano. É uma forma de honrar mesmo, assim como nós queremos ser honrados. A Bíblia diz, tudo que vocês querem que os homens vos façam, façam vocês também a eles. São exercícios bíblicos que a palavra do Senhor nos orienta. Ninguém faz nada grande sozinho, seja agradecido. Paulo, ele se lembra disso. Irmãos, a tentação é muito grande da vaidade do orgulho. Você acha que eu não sou tentado todo dia, toda hora, por pastorear uma igreja abençoada como essa? Só que eu vou me lembrando, digo, rapaz, orgulho é a armadilha de Satanás, é a arapuca do cão, chuta que é laço, está repreendido em nome de Jesus. Porque já se falou que aplausos mataram mais profetas de Deus do que a perseguição. Se o coração não estiver saudável, se nós não entendermos o nosso lugar, aí eu sempre me lembro do meu amigo Kleber, que foi ovelha em Belém. Ele dizia assim, Igreja Batista Equatorial, pastor Helder, nós somos só o jumentinho que carregou Jesus. Quando teve aquela entrada triunfal em Jerusalém, todo mundo ovacionando, osando, e ele, rapaz, eu sou alguém muito importante, o jumento. No outro dia que ele voltou sozinho, cai fora daqui, talvez foi apedrejado. Aí ele diz assim, nós somos o jumentinho que carregou Jesus. Ele disse, é verdade. Você não vê os holofotes em cima de um bisturi depois de uma cirurgia muito bem sucedida, porque nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. O apóstolo Paulo escreve sobre isso na carta aos Coríntios, porque aquela igreja ela estava toda fracionada, ela estava contaminada por causa de partidarismo. E uns diziam assim, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Pedro, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Cristo. Aí Paulo, cai fora, meu irmão. Fala igual Romário, inclua-me fora dessa, estou fora. Me tira dessa ciranda do diabo. Não, muito obrigado. Ele chegou a ponto de dizer assim, eu me orgulho e agradeço a Deus que eu não batizei nenhum de vocês. Não batizei nenhum de vocês. Porque eles diziam, criavam gangues, não eram pequenos grupos, eram gangues espirituais. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Aí Paulo questiona, por acaso que Cristo foi retalhado por vocês? Não, meu irmãozinho, negativo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De forma que nem quem planta, nem quem rega é alguma coisa, mas é Deus quem dá o crescimento. Isso nos vacina contra o orgulho. Isso nos vacina. Em Lucas, o evangelista Lucas registrou um texto clássico, ele fala assim, acho que Lucas 17, faça todo o trabalho que tem que ser feito, e quando você terminar, diga, somos servos inúteis, porque não fizemos nada mais do que a nossa obrigação, lapada no orgulho. Você se vacina e se imuniza contra o antídoto de Satanás. Cuida do seu coração. Os maiores homens sempre serão os mais humildes. São aqueles que querem andar na presença do Senhor. Miserável homem que sou. Paulo diz, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte e dessa condenação? Em quarto e último lugar, nós aprendemos também com os bastidores da vida de Paulo,
que os maiores homens, a fé em Deus nos fortalece para os desafios presentes e futuros. Versículos 20 e 24. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Ele repete depois no próximo versículo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Então nós aprendemos nos bastidores da vida de Paulo, do ministério, que a fé em Deus nos fortalece para os desafios presentes e futuros. Pode voltar ao texto. Desafios presentes. E o Deus da paz, passa o próximo versículo, por favor, o próximo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja hoje, esteja agora com todos vocês. Amém. A graça, o que é a graça? A graça é o favor imerecido, ninguém merece. É pelo Senhor, pela graça dEle que nós estamos aqui. Se não fosse a bondade do Senhor, irmãos, nada daria certo. Você toma um remédio, você nem lembra mais dele. Deus permite que a bioquímica haja no seu corpo. Você toma o Ara2, o Captopril, você toma o remédio do coração, você toma o remédio da diabetes, e Deus manifesta seu poder. Deus sustenta a nossa vida. Deus faz o milagre de que você abra o solo, jogue a semente e dali brote o alimento. Deus nos poupa todos os dias das superbactérias, que até hoje não existe antibiótico capaz de debelar, de eliminar. Deus nos poupa. Deus poupa nossos movimentos cerebrais. Deus faz o coração bater todo dia, os rins funcionarem, capacidade de locomoção. Deus nos livra de coisas que nós nem imaginamos, talvez um infarto fulminante, um aneurisma, um AVC. Todo dia Ele derrama graça sobre nós. A graça é o favor imerecido. A teologia chama de graça comum. A mesma chuva que cai sobre o templo dessa igreja cai sobre o cabaré, cai sobre a casa do traficante, do bandido, do homicida. A graça comum. É o que a Bíblia diz, o mesmo Deus faz o seu sol nascer sobre justos e injustos. Mas também tem aquela graça especial que Deus brinda àqueles que confiam nele. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Nós atraímos a graça de Deus para a nossa vida, não por mérito próprio, mas pela benevolência do Senhor. A graça presente, a graça do pão nosso de cada dia. Por isso a Bíblia nos ensina assim. Vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O reconhecimento do cuidado e da provisão diária. Você já pensou o quanto que seria um fardo insuportável para nós? Analisar o que é necessário para a subsistência e manutenção da nossa vida sobre a terra. E pensar assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir bancar isso aqui? Esses dias eu compartilhei no pequeno grupo lá em casa, falando que quando eu comecei a pastorear, eu quis me intimidar, eu quis me acovardar, porque eu olhei para frente e disse, meu Deus do céu, como é que eu vou dar conta disso aqui? Como é que eu vou dar conta de pregar a Bíblia toda semana para o povo que conhece a Bíblia de ponta a ponta e pregar para eles prestarem atenção? Como é que eu vou dar conta disso aqui? Já preguei, irmãos, sem exagero, mais de 1000 mensagens bíblicas. E eu posso dizer para os irmãos que a graça do Senhor, a cada dia, nos supre. E além da graça, ainda tem a misericórdia, que Jeremias falou. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor, aleluia. Volta aqui o primeiro versículo para nós. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, olha a graça do Senhor seja com todos vocês. Satanás já está condenado, mas ele já tem a sua condenação. E todos nós temos o privilégio santo e bendito de saber, fizemos parte daqueles que esmagaram a cabeça da serpente. Nós, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Não existe um povo, irmãos, igual ao povo de Deus, que é aquele que entra numa batalha já sabendo o resultado. Já vencemos a batalha, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Já vencemos a batalha, em nome de Jesus Cristo, porque Ele tem nos suprido, Ele tem cuidado de nós, e as promessas do Senhor nos fazem descansar. A fé em Deus nos fortalece
para os desafios presentes e para o futuro. Eu não vou me intimidar com o futuro, eu não vou ficar ansioso, eu não vou deixar a ansiedade me devorar. Eu decido descansar no Senhor. A Bíblia diz, lance sobre Ele a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Não tenha medo do futuro. Sabe por quê? Porque Deus já está lá. E Ele já está guardando tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós precisamos. Ministra para a tua alma. Assim como o salmista falou para a sua alma, por que estás abatido a minha alma? Por que tu te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele, o meu Rei e Deus meu. Espera no Senhor, descansa no Senhor. Lance sobre o Senhor a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. E é tão bom nós podermos confiar no Senhor. Pastor Billy Graham, ele falava sobre isso. A gente vivendo aflições, ele dizia assim, fique calmo. Eu li a última página da Bíblia, vai terminar tudo bem. Nós já sabemos como é que a história termina. Nós já sabemos que essa história tem um vencedor. E porque estamos com Cristo, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Espero que vocês tenham aproveitado essa viagem pelos bastidores de uma vida ministerial. Que Deus edifique a sua igreja e nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por isso aqui então? Baixe a sua cabeça, vamos orar, falar com Deus.